ouvintes, irmãos, que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, esteja neste momento guardando o seu coração, o seu lar e a sua família. Aqui quem vos fala é o pastor Jeremias, da IBS 128, e quero compartilhar uma palavra com todos vocês. Essa palavra está relacionada à nossa língua. A língua é um veneno se usada de maneira errada. E o que a Bíblia fala a respeito deste membro tão pequeno que causa tão grandes males? Vamos começar por uma orientação do apóstolo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 29. Olha o que ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que forem boas para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que estão ouvindo. Já para começar, Paulo já escreve aí dando uma orientação para usar bem este membro. Esse membro tem que ser usado para edificar. Irmãos, eu quero compartilhar uma outra palavra também que está em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 26. Ele diz assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Então, olha o que o autor está escrevendo aqui, inspirado por Deus. Ele está dizendo que essa maneira eclesiástica que você está vivendo, se você não está refreando a sua língua, tudo isso é em vão, tudo isso é balela. Tem mais, para a gente não achar que as coisas estão só no Novo Testamento, vamos lá para Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, no capítulo de número 23, no verso de número 1, olha o que Deus deixou escrito: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maliciosa. Olha a orientação de Deus lá atrás, bem antes, bem lá no passado, bem no comecinho da Bíblia, em Êxodo. Deus está orientando todo o povo de Deus, todos os servos, para não espalhar notícias falsas. Mas vamos lá, tem mais. Nós queremos também ver o que Provérbios, o livro de sabedoria, no capítulo de número 11, olha para você ver, Provérbios, capítulo de número 11, e o verso de número 13 diz assim: o que anda mexericando, ou seja, o que anda fofocando, descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Eu tenho ouvido uma frase que o fofoqueiro que ouve, ou melhor, aquele que ouve é tão fofoqueiro quanto aquele que está falando e mencionando naquele momento. Provérbios tem mais, Provérbios um pouquinho mais na frente, Provérbios capítulo de número 26, Provérbios 26 e o verso de número 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, não havendo fofoqueiro, cessa a contenda. Olha que comparação tremenda. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo o fofoqueiro, cessa a contenda. Porque o objetivo de Deus, e tem que ser também o objetivo de todo servo, é apagar todo esse fogo de mexeriqueiro, de fofoqueiros que tentam incendiar uma floresta inteira. Tem mais, vamos ver o que o livro de Salmos fala a respeito disso. Livro de Salmos 34:13. Acompanha aí, hein? Salmos número 34, versículo de número 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios
de falarem enganosamente. Você vê, nós estamos viajando aí por toda a Bíblia e Deus sempre dando uma orientação direta para nós refrearmos a nossa língua. Lembra lá do comecinho de Efésios? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra enganosa, nenhuma palavra maliciosa, nenhuma palavra que vai adoecer, mas somente aquelas que forem boas para promover a edificação e beneficiar aqueles que estão ouvindo. E tem mais. Vamos ver o que Paulo escreveu ao nosso amado irmão Timóteo. Ele escreveu ao nosso amado irmão Timóteo, vamos ver aqui, Timóteo, cartas, aqui ó, Timóteo, segunda carta a Timóteo, 2,16. O que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, no verso 16, que está também mencionando sobre a língua. Ele diz: mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Quando refreamos a língua, quando evitamos falatórios inúteis, ela deixa de produzir impiedade. Nós temos que ser pacificadores, nós precisamos ser servos autênticos do Senhor, não emprestar o nosso ouvido, não falar asneira, fale a palavra de Deus. Tem mais, irmãos, vamos voltar um pouquinho aqui no livro de Romanos. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 2 e o verso de número 1. Isso é muito sério, irmãos, olha para você ver. Portanto, és inexcusável, ou seja, indispensáveis, quando julgas, ó homem, quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, porque tu que julgas, faz o mesmo. Tá vendo a descrição de um fofoqueiro? Quando ele fofoca, quando ele fala falsamente, quando ele transmite uma ideia falsa, uma conversa falsa, a Bíblia está afirmando, e preste bem atenção, Deus falou, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então Deus não mente na sua palavra. O homem tem possibilidade de mentir, mas Deus jamais mente. E a palavra dele é verdadeira. E ele está falando, ó homem, você que está falando outra aí, você está fazendo o mesmo. Então preste atenção naquilo que você está falando. Tem mais. Nós vamos voltar lá em Provérbios, porque antes de finalizar no Novo Testamento com as palavras do Senhor Jesus, Provérbios, vamos voltar lá em Provérbios. Provérbios 20, 19. Vamos ver o que Provérbios, capítulo 20, verso 19 está dizendo. O fofoqueiro trai a confiança. Olha para você ver, hein? Provérbios 20, 19. O fofoqueiro trai a confiança, portanto, evita o que muito abre os seus lábios. Olha para você ver, tem que evitar. Evita aquele que fica abrindo muita boca para falar do outro. Vamos ver aqui, Mateus capítulo de número 12, Mateus, Evangelho de Mateus, nós estamos aqui no Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 12, verso de número 36, preste bem atenção. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola, esse é o próprio Senhor Jesus falando, está em vermelho aqui na minha Bíblia, Bíblia Thompson. Olha você ver, mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Preste bem atenção, você que gosta de abrir muito a sua boca para falar do outro, lembre-se que de toda palavra frívola que você falar de alguém, no dia do juízo,
no dia do juízo final, você terá que dar, ou melhor, você dará contas dessas palavras para Deus. E eu quero finalizar porque Tiago, ele descreveu muito bem como que esse membro tão pequeno, ele causa tantos males. Olha que está escrito no capítulo de número 3 de Tiago, livro de Tiago. Meus irmãos, não sejais muitos de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Por quê? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Eu sei que é difícil afirmar isso, porque não existe homem perfeito. Perfeito é só Deus. Mas Deus falou que é possível, porque Ele disse, sede perfeito, porque perfeito é o vosso Deus. Então nós temos que entrar num processo de santificação, de perfeição. Eu sei que nunca vamos atingir um patamar do Senhor, mas vamos estar caminhando nesse objetivo. Tem mais. Ora, quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós colocamos freio na boca do cavalo, nós conseguimos dominar todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, é como se fosse o volante, é onde você toma a direção, você consegue, ó, pra você ver, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro, ou seja, um navio sendo tão grande e o leme sendo tão pequeno, você consegue dominar ele para onde quer que você queira que ele vá. A descrição, isso tudo é Deus fazendo a comparação da língua. E tem mais. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Você já reparou que quando você vê essas queimadas, não chegou lá alguém com uma chama enorme, não. Apenas um palito aceso numa mata é suficiente para incendiar todo um bosque, toda uma floresta. Para você ver como que a língua precisa ser refreada. A língua é um mal incontido. A língua também é fogo. Nós não falamos da floresta? A língua também é fogo. Mundo de iniquidade, situada entre os membros. E ela contamina todo o corpo, inflama o curso da vida e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Irmãos, Deus está nos dando aqui uma clareza de como devemos refrear nossa língua. E eu volto na primeira palavra que eu li de Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que forem boas para promover a edificação. E a palavra aqui em Tiago continua. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Olha para você ver. Toda espécie de animais, aves, répteis, no mar, tem sido domado pelo homem. Mas a língua, nenhum homem a pôde domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Preste bem atenção. O homem consegue dominar os animais,
mas nenhum homem conseguiu domar a língua. Com ela, aí o autor ele nos dá aqui uma chacoalhada para a gente entender isso. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar o mesmo manancial de água doce e água amargosa? Vou te dar um exemplo. Pode, por exemplo, vamos falar no nosso meio eclesiástico, no meio religioso, no meio cristão, no meio... a maneira como nós professamos a nossa fé. Pode alguém falar de bênçãos e ao mesmo tempo ficar vomitando maldições? Pode alguém sair da sua boca bênção e ao mesmo tempo maldição? O autor está dizendo aqui, meus irmãos, não convém que isto seja assim. Ou seja, como que vai sair da mesma fonte? Como vai sair da mesma fonte água doce e água amarga? Ou é um ou é outro? Que tipo de fonte? Qual é o tipo de palavras? Quais são as letras que estão saindo da sua boca? Tem mais. Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então, nós temos que ser... nós temos que estar em conforme com a palavra de Deus. Servo de Deus tem que ter a boca, a sua língua para jorrar bênçãos. Deus não fez o servo de Deus para amaldiçoar. Houve um homem, um profeta que cismou de amaldiçoar o povo de Deus. Deus colocou uma mula na frente dele e a mula falou para impedir aquele homem de ser morto, porque logo adiante tinha um anjo com uma espada, porque Deus, ele disse, ninguém pode amaldiçoar o povo que eu abençoei. Então, receba essa palavra no seu coração, deixa ela enraigar dentro da sua alma, dentro do seu espírito, absorve ela de uma maneira tal que saia da sua boca somente palavras que venham edificar. Amém, povo de Deus? Eu quero também deixar aí, depois dessa palavra, deixar aí o recado a todos vocês, mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ser tremendamente abençoado. Aí na tela também você vai ver aí o endereço do Instagram para você acompanhar cultos ao vivo, quarta às 20 horas e no domingo às 19 horas. E você que quer ser um ajudador deste ministério, vai estar aí na tela o QR Code do ministério para você ser um patrocinador e juntos alcançar mais e mais famílias em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, assim Deus permitindo, em nome de Jesus.